Bestiário folclórico. Um bestiário folclórico é uma verdadeira coleção de criaturas fantásticas que habitam o imaginário popular. Ele reúne os seres mágicos e sobrenaturais das lendas, tradições e contos regionais, aqueles que mexem com nossos medos e fascínios mais profundos. O bestiário folclórico é pura cultura popular, cheio de personagens que ganham vida nas histórias contadas de geração em geração. Essas criaturas não são apenas figuras de histórias. Elas representam o espírito de um povo, seus medos, esperanças e lições de vida. O bestiário folclórico é um verdadeiro baú de tesouros da imaginação, sempre pronto para nos encantar com o inesperado. Dragão de Ipu. Situada na cidade de Ipu, conhecida por sua imponente bica, a história do dragão remonta a tempos antigos, quando os habitantes da região acreditavam que uma criatura fantástica habitava as cavernas e grutas nas encostas da serra. O dragão vivia nas profundezas das montanhas, onde guardava um tesouro de valor incalculável, composto de ouro, pedras preciosas e antiguidades de civilizações esquecidas. A lenda diz que o dragão só se revelava em momentos de grande perigo para a cidade. Quando uma grande seca ameaçou Ipu, por exemplo, o dragão teria emergido de sua caverna com um rugido poderoso, feito as águas da bica correrem novamente, salvando o povo da escassez. O dragão de Ipu não é apenas uma figura de medo, mas também um símbolo de proteção, força e mistério que enriquece o patrimônio cultural da cidade. Assim como a bica, ele é uma parte indissociável da identidade de Ipu, um lembrete constante de que as histórias e crenças do passado continuam a moldar a vida e o imaginário presente. Caboclo d'Água. A lenda do Caboclo d'Água é uma das histórias mais intrigantes e misteriosas que percorrem as margens do Rio São Francisco, no Nordeste brasileiro. Esta criatura mítica é conhecida por habitar as profundezas das águas do Velho Chico, como o rio é carinhosamente chamado pelos habitantes da região. Pescadores e barqueiros da região contam que em noites de lua cheia, o caboclo emerge das profundezas para patrulhar o rio, emitindo sons estranhos e assustadores que ecoam na escuridão. Há diversas histórias sobre os encontros com essa criatura. Alguns dizem que o caboclo d'água é responsável por virar barcos, afogar pescadores desavisados e causar tempestades repentinas. Outros acreditam que ele protege os ribeirinhos que respeitam o rio, guiando-os para águas seguras e afastando-os dos perigos. Para os habitantes das margens do Rio São Francisco, o Caboclo d'Água não é apenas uma história para assustar crianças, mas uma parte viva do folclore local, simbolizando a relação íntima e reverente que o povo nordestino tem com suas águas. O Velho Chico, com seus segredos e mistérios, guarda em suas profundezas essa figura enigmática, lembrando a todos que, apesar do progresso e da modernidade, o rio e suas lendas continuam a ser respeitados e temidos. Serpente do Araras. A lenda da Serpente do Açude Araras, localizada em Varjota, Ceará, é uma das histórias mais misteriosas e fascinantes da região. De acordo com a tradição oral, conta-se que nas profundezas do açude vive uma serpente gigantesca. Alguns dizem que a serpente foi enviada pelos deuses como uma guardiã, destinada a proteger as águas do açude e as terras ao redor. Os mais velhos contam que em noites de lua cheia é possível ouvir os sussurros e movimentos da serpente nas águas tranquilas do açude. Às vezes ela se agita, causando ondas inexplicáveis e marolas que assustam os pescadores e moradores locais. Essa história, passada de geração em geração, continua a alimentar o imaginário popular, lembrando a todos da força e do mistério que a natureza pode esconder e do respeito que devemos ter pelo desconhecido. A Serpente do Açude Araras é mais do que uma lenda, é parte do folclore e da identidade cultural de Varjota, um símbolo do poder da natureza e dos segredos que ela guarda. Amortalhado.
A lenda do amortalhado, também conhecido como rasga-mortalha, é uma das histórias mais sombrias e inquietantes do folclore do Nordeste brasileiro. Esse ser místico é descrito como uma grande ave noturna, geralmente identificada como uma coruja, cujo grito agudo e estridente é temido por todos que vivem nas regiões rurais. Acredita-se que a rasga-mortalha é um presságio de morte, surgindo nas proximidades das casas ou povoados para anunciar que alguém está prestes a falecer. O nome rasga-mortalha vem da crença de que o som produzido pela ave assemelha-se ao rasgar de um pano grosso, como se fosse o próprio tecido que envolve os mortos, a mortalha sendo dilacerada. Mesmo com o passar dos anos e as mudanças trazidas pela modernidade, a lenda do amortalhado permanece viva, ecoando nos corações daqueles que ainda acreditam nos antigos avisos da natureza. Essa lenda é um testemunho do poder das histórias populares em moldar o imaginário coletivo e perpetuar tradições que conectam as gerações ao longo do tempo. Homem de Pedra. Nas majestosas paisagens de Quixadá, no Ceará, onde rochas imensas se erguem do solo e esculpem um cenário quase sobrenatural, circula uma lenda antiga e fascinante: o Homem de Pedra. A história remonta a tempos antigos, quando uma injustiça marcou a vida de um homem simples, conhecido por sua honestidade e bondade. No entanto, a traição de um amigo próximo ou a condenação injusta o levaram a um destino cruel. Como punição por seus pecados, ou talvez por um erro cometido, o homem foi amaldiçoado e transformado em pedra. O encantamento que o prendeu em forma de rocha não foi apenas uma punição, mas também um ato de proteção. O Homem de Pedra, agora imortalizado nas formações rochosas de Quixadá, tornou-se um guardião silencioso do local. O Homem de Pedra continua a ser um elo entre a terra e as tradições, perpetuando a magia e o mistério das rochas que dominam a paisagem. Cabra Cabriola. A lenda do Cabra Cabriola é uma das mais curiosas e temidas do folclore pernambucano. Essa figura mística é descrita como um ser assustador, metade homem e metade cabra, que emerge das sombras para punir aqueles que se comportam mal. Segundo a crença popular, o Cabra Cabriola ronda as vilas e povoados à noite, espreitando pelas frestas das portas e janelas, à procura de crianças desobedientes. A história é repassada de geração em geração, mantendo viva a tradição oral e ajudando a preservar as histórias e crenças que moldam a identidade cultural da região. Apesar de a lenda ter suas origens no passado, ela ainda é contada nas noites de lua cheia, quando o vento sopra forte nas plantações de cana-de-açúcar e o som dos cascos do cabra cabriola parece se misturar com os murmúrios da noite. Para muitos, a simples menção de seu nome é suficiente para trazer à tona o medo e a reverência. O Cabra Cabriola é, portanto, mais do que uma figura folclórica, um símbolo das antigas tradições que ainda permeiam o dia a dia dos pernambucanos. Boi-bumbá. Mãe Catirina, estando grávida, é tomada por um desejo de comer a língua do boi mais querido de seu senhor. Temendo pelo bem-estar de sua esposa e do filho que está por nascer, Pai Francisco decide atender ao desejo de Mãe Catirina. Ele então mata o boi e retira sua língua. Ao descobrir que seu boi favorito foi abatido, o senhor da fazenda fica furioso. Pai Francisco é rapidamente descoberto. No entanto, para evitar uma tragédia maior, o senhor da fazenda exige que o boi seja ressuscitado. É então que entra em cena um pajé ou curandeiro, que realiza um ritual para trazer o boi de volta à vida. O boi miraculosamente é ressuscitado. A alegria se espalha pela fazenda, com danças, músicas e brincadeiras, dando origem ao que conhecemos hoje como a festa do boi-bumbá. O boi representa a fartura e a prosperidade. O desejo de Mãe Catirina e o sacrifício do boi remetem à dualidade entre a vida e morte, culpa e redenção. Já a ressurreição do boi simboliza a renovação e a continuidade da vida. Cabeça de cuia. Crispim era um jovem pobre que vivia com sua mãe à beira do rio Parnaíba.
Apesar das dificuldades financeiras, sua mãe sempre fazia o melhor que podia com o pouco que tinham, frequentemente servindo uma sopa rala com ossos. Em um dia particularmente difícil, Crispim se revoltou contra sua mãe. Durante uma discussão acalorada, ele lançou os ossos de sopa contra ela. O impacto foi fatal e sua mãe caiu morta. Antes de falecer, ela lançou uma terrível maldição contra Crispim. A mãe de Crispim amaldiçoou-o a vagar eternamente pelo rio com a forma de uma enorme cabeça em forma de cabaça, conhecida como cabeça de cuia. Ela disse que ele só se libertaria dessa maldição após devorar 7 virgens chamadas Maria. Essa maldição transformou Crispim em uma entidade sobrenatural que assombra a região ao redor do rio Parnaíba. A lenda de Crispim, com seu caráter trágico e suas implicações sobrenaturais, reflete a complexidade das histórias e mitos que fazem parte do folclore cearense. Ela aborda temas de culpa, vingança e a eterna busca por redenção. Em um mundo cada vez mais tecnológico, as criaturas do bestiário folclórico continuam a nos lembrar do poder da imaginação e das raízes culturais que nos conectam. Essas histórias transmitidas ao longo dos séculos não são apenas parte do passado, mas também uma forma viva de mantermos nossa identidade e tradição. Elas nos convidam a ver o mundo com olhos de mistério e encanto, onde o impossível pode acontecer e as lições da natureza e da fantasia estão sempre presentes. Assim, o folclore se perpetua, inspirando novos contos, novas vozes e mantendo vivas as lendas que moldam quem somos.